Pessoal, aqui é Renata, professora de matemática, e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do conjunto dos números inteiros, né? Vamos relembrar o que a gente viu na última aula. Nós vimos que o conjunto dos números inteiros são todos aqueles números que surgiram a partir da necessidade da gente representar, né, palavras-chave, números-chave como débito, né, como retirada, como abaixo de zero, né? Então, todos esses números aí, a gente tinha necessidade de fazer a representação deles. Então, foi daí, né, a partir dessa necessidade, que surgiram os números inteiros, a necessidade de se representar números negativos, né? Então, continuando aí, nós vamos ver agora o que é o módulo ou valor absoluto de um número inteiro. O módulo nada mais é do que aquele número que nos vai dar a ideia de afastamento, de distância. Então, esse número, né, com essa ideia de afastamento e de distância, ele nunca é um número negativo. Eu não posso falar que eu andei, que eu desloquei, uma distância negativa. Então, sempre vai me dar um módulo positivo. Então, o que quer dizer aí o módulo? Dado um número inteiro, o seu módulo é a distância medida na reta numérica entre o ponto onde ele está situado e o ponto onde ele está situado, o zero. Então, o que quer dizer isso aqui? Eu tenho uma reta numérica. Nós vimos que essa reta numérica, ela representa o nosso conjunto dos números inteiros. O meu lado direito vai encontrar os números positivos, o meu lado esquerdo vão ser encontrados os números negativos. Eu vou pegar essa distância aqui, né? Que nós já vimos, o zero vai ser meu ponto de origem. Com esse ponto de origem, se eu pegar de 0 até mais 3, nós já vimos que esse 3 aqui, quando ele é positivo, não tem a necessidade de colocar seu sinal de mais. Então, de 0 a mais 3, qual foi o deslocamento dele? Ó, ele andou de 0 a 1, de 1 a 2 e de 2 a 3. O deslocamento dele aqui é o quê? 3 unidades. Se eu for olhar agora de 0 a menos 3, esse menos 3 aqui está me falando que está deslocando para a esquerda. Mas o deslocamento dele vai ser o quê? 1, de 0 a menos 1, de menos 1 a menos 2, de menos 2 a menos 3. Então, deslocamento 1, 2, 3, também de 3 unidades. Então, isso aqui é o módulo indica distância, indica afastamento do meu ponto de origem. Então, do meu ponto de origem, o meu ponto 3, ele vai ter um módulo 3, um afastamento de 3 unidades. Do meu ponto de origem 0, ele também vai ter um módulo. Qual é o módulo de menos 3? Também vai ser 3, porque o afastamento aqui foi o quê? 3 unidades. Assim, o módulo de menos 3 é 3. O que quer dizer isso aqui? Esse ponto menos 3 encontra-se do meu lado esquerdo da reta, mas o módulo dele é o quê? 3 unidades. Ele afastou 3 unidades do meu ponto de origem 0. Como que a gente representa módulo? A gente representa módulo por 2 barras, né? Então, como que eu faço a leitura disso aqui? Módulo de menos 3 é igual a 3, né? Então, módulo negativo, né? O módulo de menos 3 é um número positivo. Exemplo, módulo, como é que eu faço a leitura? Módulo de menos 15 igual a 15. Módulo de 15, 15. O que nós vamos perceber aqui, né? Que o módulo sempre vai ser um número o quê? Positivo. Agora, quando estiver perguntando no exercício assim, número oposto ou simétrico, o que quer dizer oposto? Dá ideia de quê? Do outro lado, né? Então, vamos ver o que quer dizer isso aqui. Se eu falo assim, para determinar o oposto ou simétrico de um número, devemos considerar um número inteiro
com sinal positivo ou negativo. Esse número com sinal negativo ou positivo será seu oposto ou simétrico. Por exemplo, se eu coloco aqui mais 5, qual é o oposto de mais 5? Menos 5. Ele está do lado oposto. Qual é o oposto de menos 10? Mais 10, né? Então, se eu for olhar aqui, voltando para a minha reta numérica, eu tenho menos 2. Qual é o oposto de menos 2? É o que está do outro lado aqui? Mais 2, oposto ou simétrico, né? O que você pode pensar nisso aí? Você pode olhar o seu próprio rosto, né? A gente traça uma linha de simetria, né? Eu vou pegar, o que seria essa linha de simetria? Pegar meu rosto e dividir ao meio. Eu vou ter, né? Praticamente a mesma distância, o mesmo tamanho, um olho, o outro olho, uma sobrancelha, outra sobrancelha, né? Então, é isso aí, é essa distância, tá vendo, ó? Menos 2, ao deslocamento aqui até 0, o oposto, mais 2. Então, se eu falar, qual é o oposto simétrico de menos 50? Vai ser o quê? Mais 50. E aí, sucessivamente. Então, não vamos confundir aqui o que é módulo e o que é oposto. Se eu perguntar o módulo está relacionado com afastamento, está relacionado com distância. O módulo é representado, né, entre duas barras. O módulo de qualquer número, sendo positivo ou negativo, a resposta sempre vai ser positiva. E o que é o oposto ou simétrico? Se eu tenho um número positivo, vai ser esse mesmo número com sinal oposto. Então, se o número é mais 5, o oposto é menos 5. E por aí, sucessivamente. Agora, vamos ver aqui como que eu faço a comparação de números inteiros. Por quê? Porque a comparação de números naturais, a gente já consegue comparar. Se eu pego, por exemplo, o número 2 e o número 5, eu sei falar qual é maior e qual é menor, né? A gente já tem um contato com os números naturais. E o que a gente viu que são números naturais? São todos aqueles números inteiros positivos. Agora eu quero fazer a comparação de números inteiros. Então, esses números inteiros, eu vou comparar números positivo com negativo, negativo com negativo, né? Então, eu tenho que saber fazer essa comparação. Então, comparação com números inteiros. Como comparar os números inteiros e saber sua ordem? Ou quem é maior que ou menor que, utilizando os símbolos matemáticos. Então, maior que, representado por esse símbolo, menor que, representado por esse símbolo. Exemplo, 4 maior que 2. Eu tenho dois números positivos, é fácil da gente conseguir entender, né? Que 4 é maior que 2. Como também é fácil da gente entender que esse mesmo 2 é menor que 4. Agora eu tenho um número positivo e um número negativo. Todas as vezes que eu tiver que comparar número positivo com número negativo, eu vou saber que qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Então, eu tenho aqui que 2 é maior que menos 4. Por quê? Porque qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Agora que vem a complicação, né? Que dá como é que fala? Deixa a cabeça meio zonza. É quando eu quero comparar número negativo com número negativo. Como que eu vou fazer essa associação para não errar, né? Então, eu vou ver o seguinte. Por exemplo, aqui está falando que menos 2 é maior que menos 4. Na sua cabeça, vocês vão pensar o quê? No número natural, que 2 é menor que 4, mas por que agora 2 é maior? Vamos entender o porquê. Menos 2 é maior que menos 4. Quando temos dois números negativos, o maior é aquele que está mais próximo de zero. Então, aqui eu tenho, ó, menos 2, ele está mais próximo de zero, e menos 4, ele está mais distante de zero. Então, o número que está mais próximo de zero, ele é maior. Ou então, eu posso pensar isso aqui em caso de dinheiro.
eu devo R$2 e devo R$4, né? Então, para mim, né, se eu for pensar assim de melhor, o que é melhor? Eu dever R$2 ou eu dever R$4? É eu dever R$2, tá mais fácil para eu pagar. Então, esse número, ele é maior, ele tá mais fácil de eu conseguir zerar minha conta, né? E ficar com saldo positivo. É mais fácil eu conseguir R$2 do que eu conseguir R$4. Então, a gente vai pensar o quê? Que todas as vezes que eu tiver que comparar número negativo com número negativo, aquele que tiver mais próximo de zero, ele é um número maior. Então, eu indico para vocês e dou como sugestão, todas as vezes que for comparação de números inteiros, vocês fazerem o quê? Uma reta numérica, colocar o ponto de origem zero, colocar os pontos positivos, colocarem os números negativos e aí colocando esses números, até chegar uma hora que vocês não vão ter mais necessidade de estar traçando a reta. Vocês já vão conseguir fazer isso mentalmente, tá? Continuando aqui, a matéria da nossa segunda semana, da primeira e da segunda semana, foi adição e subtração de números inteiros, né? Que eu percebi que vários alunos tiveram dúvida. Então, vamos ver aqui algumas regrinhas. Sinais iguais, na soma ou na subtração, soma os números e conserva o sinal. Então, eu vou pegar alguns exemplos que estão aqui embaixo, onde os sinais são iguais. Por exemplo, mais 10, mais 20, tranquilo. Conjunto dos números naturais. Eu bato o olho e sei que 10 mais 20 é quanto? 30. Usando essa regrinha aqui dos números inteiros, o que está falando? Soma os números e conserva o sinal. Sinais iguais, soma-se os números. 10 mais 20, 30. E o que eu vou fazer com o sinal? Conservar o sinal de mais. Vamos procurar outra agora com o mesmo sinal. Menos 10, menos 20. Soma os valores, 10 mais 20, 30, e conserva o sinal. O que quer dizer isso aqui, né? Quer dizer que eu devo 10, fui na loja, não paguei os 10 que eu estava devendo, fui lá e fiz mais outra conta, outra dívida, agora de R$20. Então, eu devo 10, eu devo 20. Então, se eu devo 10 e devo 20, eu estou devendo quanto? 30. E esse menos aí quer dizer o quê? Meu saldo negativo, meu saldo devedor. Outra aqui agora, positivo e positivo. Soma-se os valores, 10 mais 2, 12. Conserva o sinal de mais. Tem necessidade de colocar o sinal de mais aqui? Não. A gente viu que é obrigatório colocar-se sempre o sinal de menos, mas não é obrigatório colocar-se o sinal de mais. 2 mais 21, 23. Não tem necessidade de colocar o sinal de mais. Outra aqui com o mesmo sinal. 23 menos 10. Então, conserva o sinal de menos, soma os valores. 33. Menos 51, menos 21. Conserva o sinal de menos, soma os valores. Vai dar 72, né? Tem mais algum aqui com o mesmo sinal? Acho que não. Então, vamos lá na outra regra. Quando os meus sinais são diferentes. Como é que eu vou pensar agora? Conserve o sinal do maior número e subtrai o maior pelo menor. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho número, vou olhar só o número agora, não vou pensar em sinal. Tem número 10 e número 20. Qual é o número maior? 20. Qual é o sinal de 20? Menos. Vou pegar o número maior, que é 20, menos o menor. 20 menos 10, 10. Certo? Sinal negativo, sinal positivo. Qual o número maior aqui? 20. Qual o sinal de 20? Mais. Número maior menos o menor? 10. Pensando, jogando em dinheiro. Tem R$20. Gasto 10, fiquei com 10. Devo R$20. Paguei 10, continuo devendo 10. Sinais diferentes aqui agora. Conservo o sinal do número maior. Qual o número maior? Mais. Né? Pego o número maior, menos o menor. 45 menos 32. Aqui vai dar 13. Certo?
5 menos 2, 3. 4 menos 3, 1. O próximo, sinais diferentes. Conserva o sinal do número maior, que é menos. Então, vou colocar menos. 23 menos 12 vai dar 11. Conserva o sinal do número maior. O número maior, 15. Sinal negativo. Pega o número maior menos o menor. 15 menos 13, 2. Conserva o sinal do número maior. Qual é o sinal? Mais, que o número maior é 32. Vou pegar o número maior menos o menor. 2 menos 2, 0. 3 menos 1, 20. E essa última aqui, agora que apareceu 3 numerozinhos, né? Isso aqui é uma expressão numérica, eu posso fazer por partes. Vou pegar esses dois aqui na ordem que eles aparecem. Sinais iguais. O que eu vi de sinais iguais? Conserva o sinal e soma os valores. Devo 20, devo 30, no final tô devendo 50. Mais 10. O que eu posso pensar aqui? Tô devendo 50, paguei 10, continuo devendo agora 40. Então, pessoal, é isso aí que eu tinha para falar para vocês sobre módulo, número oposto ou simétrico, comparação de números inteiros e adição e subtração de números inteiros, né? Então, eu espero que vocês, né, façam os exercícios, tirem todas as suas dúvidas por esse vídeo. Qualquer coisa, entre em contato comigo e até a próxima, pessoal.